Olá, estamos começando aqui a temporada 2023 do Diálogo Automotivo, o seu podcast do Aftermarket, e nós vamos conversar hoje sobre um assunto que interessa para todo mundo, que são as tendências do setor. Você fique com a gente porque começa agora na ATV. Nossa convidada hoje é Flávia Spadafora, sócia diretora, líder do segmento automotivo da KPMG. Tudo bem, Flávia? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Conseguimos finalmente alinhar nossas agendas, né? É isso aí. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por estrear, né? Começar com o primeiro capítulo do ano. Então, muito obrigada. A gente buscou uma convidada muito especial aqui para começar. Eu queria que você contasse para a gente, Flávia, o trabalho da KPMG no setor automotivo. Quais são as frentes, de que serviços a KPMG presta? Ok. Bom, a KPMG é uma empresa global de consultoria e auditoria, né? Então, nós atuamos no segmento automotivo já há muitos anos, tanto prestando serviços de auditoria quanto de consultoria. Na parte de consultoria, de estratégia, a gente atua muito fortemente com a indústria automotiva, né, em todos os elos da cadeia, em todo o ecossistema, e com um olhar muito importante, tentando entender não só o mercado local, né, as principais tendências do mercado local, do ponto de vista do cliente, do distribuidor, claro, dos fabricantes, dos fornecedores, mas também olhando para o que os headquarters, para o que lá fora está sendo feito, está sendo trazido pelas grandes, pelas montadoras, né, principalmente. Então, a gente faz esse trabalho, né, de convergência do global com a tropicalização, com o local, de tal maneira a estar sempre puxando, né, com o mercado as principais tendências e materializando, que acho que é o grande diferencial da KPMG. Bom, no que se refere a tendências, a gente tem um assunto principal hoje aqui da nossa conversa, que é a pesquisa anual que a Sim. KPMG realiza com os executivos do setor automotivo no mundo inteiro, né? Se não me falha a memória, são mais de 900 executivos, né? Certo. E a pesquisa 2022 saiu agora no finalzinho do ano. E eu gostaria que você contasse para a gente quais foram as principais conclusões da pesquisa, começando por aquela que foi a principal, né? Parece que, em relação aos anos anteriores, a KPMG elenca uma série de tópicos, né, de Sim. atributos, e sempre aparece, obviamente, entre o principal destaque ali, como o principal destaque na cabeça dos executivos. O que você destacaria para a edição 2022, que, na verdade, apura aí aquilo que os executivos enxergam para os próximos 5 anos? Perfeito. Como você bem colocou, a gente fez o anúncio, né, o lançamento dessa pesquisa no final do ano passado. A gente chama de GAES, Global Automotive Executive Survey. Ela foi feita em 30 países, né? Então a gente cobriu 30 países, executivos, CEOs da indústria, de todo o ecossistema automotivo. O Brasil foi pesquisado, o que nos dá aí uma chancela bastante importante de entendimento do que o executivo brasileiro pensa, né? Ele está olhando para o futuro e comparado aí com os executivos globais. Foram mais de 900 executivos, como você bem colocou, e a gente passou por diversos capítulos para justamente entender como é que está toda essa dinâmica estratégica, o que está sendo planejado aí para os próximos 5 anos. Acho que o principal ponto aqui, Cláudio, acho que para colocar, é que há um olhar otimista, porém realista, para o médio e longo prazo. O que eu quero dizer com isso, né? Acho que o ano passado foi um ano que, quando a gente fez a pesquisa, que estava ainda muito sufocado por todas as questões aí da pandemia, né? Então, havia uma preocupação muito grande. Essa preocupação, ela existe, mas ela já está um pouco mais arrefecida pela conta dos novos subsídios que estão sendo trazidos aqui para o olhar estratégico do mercado. Então, eles têm um olhar mais otimista para a lucratividade da indústria nos próximos 5 anos,
para o longo prazo. Para o curto prazo, há uma preocupação, que é a preocupação com os fatores macroeconômicos, né? Então, inflação, né? As taxas de inflação, né? Que são bastante elevadas, dos juros, trazem um olhar de preocupação, porque, afinal, né, o consumidor, e pensando aqui no Brasil, né, ele depende muito do custo do dinheiro, né, para fazer a aquisição de novos veículos. Então, isso é um olhar de preocupação. Então, a indústria como um todo está bastante atenta e tentando achar os caminhos aí e mecânicas para tentar driblar essas situações macroeconômicas. Então, esse é um olhar. O outro olhar é um olhar do ponto de vista do cliente, né, do consumidor, né? Então, o consumidor, ele cada vez mais é um consumidor digital, né? Então, os indicadores mostram que sim, o processo de compra, né, ele está chegando num patamar, né, quase que assim, passa dos 50%, 60% de fechamento do processo de compra online, ou seja, ele busca todas as informações, todos os critérios pelas ferramentas digitais. Então, o consumidor e o consumidor brasileiro cada vez mais maduros no que diz respeito à tecnologia, no processo de compra, o que é muito interessante e faz com que realmente a indústria cada vez mais busque, né, essa digitalização e essa comunicação com o mercado para poder ser uma opção relevante. Então, esse é um dado também que tem trazido muita discussão na indústria de uma maneira geral. Pensando do lado do fornecedor, né, um outro achado importante da nossa pesquisa, né, a pandemia e a guerra, né, da Ucrânia e da Rússia, elas fizeram todo um rearranjo, né, da cadeia de suprimentos, né, e isso mexeu demais, né, com a parte de relacionamento com os fornecedores, porque havia uma dependência muito grande da indústria de poucos fornecedores em localizações que hoje são localizações bastante nevrálgicas, né, do ponto de vista geopolítico. Então, a indústria, segundo a pesquisa mostra, ela está realmente buscando alternativas, né, quer seja no nearshore, né, o rightshore, que se chama, de tentar buscar fornecedores mais próximos da fabricação, do ponto fabril, para que haja uma mitigação de risco com relação a esses fatores que acabaram trazendo aí um complicômetro maior para a indústria. Então, essa é uma área que já era uma área crítica, né, para a indústria automobilística, de uma maneira geral, porque se para a produção, e a gente viu quantas paradas tivemos, né, Cláudio, aí por conta de semicondutores, por conta de preço das commodities que subiu também, né, que é um outro fator extremamente relevante. Então, há um olhar cada vez mais aguçado com relação a novos modelos que possam mitigar os riscos da cadeia de suprimentos da indústria de uma maneira geral, buscando fornecedores, buscando alternativas que estejam mais próximas da produção. Então, acho que vou dar uma paradinha aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Bom, esse otimismo que você retrata, que a pesquisa, na verdade, apurou, ele se dá num percentual bastante significativo. Sim. Entre os executivos na média global, né? Mas quando a gente faz um recorte aqui para a América do Sul, para o Brasil, esse otimismo continua alto, acima de 50%, 63%. Sim. Mas é abaixo dos 83% globais, né? Por que a nossa região aqui não repete o otimismo da média em todo o mundo apurada pela pesquisa? Tá. Essa pesquisa ela foi feita num momento que foi mais focado ali no segundo semestre do ano passado, num momento em que a gente estava vivendo fortemente as questões políticas, né? As incertezas das questões políticas que estavam por vir, né? Que agora temos definida, né? Independente de qualquer posicionamento, mas naquele momento da pesquisa foi um momento bastante, diria, de interrogação, né? De questionamentos. Então,
havia um ceticismo, né? Não que ele não exista, mas o ceticismo ele apareceu de uma maneira bastante contundente na pesquisa. Então, o nosso entendimento é que parte dessa discrepância aí de valores, né, que você bem apontou, ela passa por aquele momento quando a pesquisa foi realizada, um momento que estava tendo uma inflação alta, né, as taxas, né, do dinheiro, né, do custo do dinheiro também bastante alto, e as incertezas políticas que por conta da proximidade com a eleição. Então a gente computa essa grande diferença que teve. Um tema também bastante ascendente na pesquisa nos últimos anos é a eletrificação veicular. Certo. E a gente acompanhou aí nos últimos 2 anos a corrida, principalmente de Europa. Na China também já está muito desenvolvido, mas a Europa começou a decretar o fim dos motores a combustão em diversos países, e agora a comunidade europeia estabeleceu um limite aí para 2035. Sim. E o Brasil estava meio perdido nesse debate, porque a gente não tinha, como não tem uma grande política de incentivo à eletrificação de frota, a gente tem problemas de infraestrutura, a gente tem uma oferta muito limitada dos produtos, mas de qualquer forma a tendência é tendência, a gente espera que em algum momento isso chegue com mais força. Porém, voltando à pesquisa da KPMG, a América do Sul aparece lá embaixo na expectativa de eletrificação da frota. Qual é a sua perspectiva? O que dá para tirar desses resultados em relação à eletrificação da frota no continente e no Brasil? Sim. É curioso que, se você comparar os resultados anteriores, né, havia um otimismo bem maior, né? Então, eu acho que o público que respondeu à pesquisa, né, é um público que já está já mais realista face a todos os contornos aí que aconteceram no último ano, onde ficou bastante evidente aí. Houve muito entusiasmo e é hora de colocar o pé no chão? Tem um pouco disso, né? Apesar que a gente deve lembrar que a gente tem entrantes muito fortes, né, da indústria automotiva, 100% focados 100% não, mas grande parte focados aí na eletrificação. Então, teve, né, acho que um burbúrio, né, por conta dos novos entrantes, né, que chamou a atenção do mercado, né, e mostra que há, sim, espaço, não há uma linha única, né, a ser percorrida pelo mercado brasileiro, até por conta da história que a gente tem com outras tecnologias, né, com biocombustível, com os motores híbrido flex. Então, acho que a gente tem um portfólio talvez mais interessante, se eu posso colocar dessa maneira, que faz com que a gente tenha aí opções que não só o veículo elétrico. Mas voltando ao teu questionamento, né, de fato há também um descompasso aí com relação às respostas dadas, né, e passa sim acho que por um entendimento de que as questões que se colocam, que são obstáculos, né, elas não são fáceis de serem resolvidas, né? Então, o veículo elétrico é um veículo que ele é caro, né? Não há no curto prazo, né, nenhuma definição com relação a medidas que possam, né, diminuir esse valor, quer seja por alguma mecânica ou ginástica com relação a tributos, né? Então, os valores devem se colocar aí, principalmente a partir dos veículos premiums, apesar de a gente já ter montadoras que estão lançando e estão colocando aí na mídia a possibilidade de trazerem veículos com menor valor, o que começa a ser interessante. Só que, do outro lado, esses veículos, se eles for, a depender da forma como eles são, os motores são abastecidos, né, se é geração própria, se eles precisam de um posto de recarga, quando você fala do posto de recarga, a gente cai no desafio da infraestrutura. E esse é um tema que não há um consenso, né? Você ainda não vê uma grande movimentação aqui no Brasil. E aí é aquela história, o que vem primeiro, né? É a demanda do mercado, né? A necessidade que vai fazer com que as montadoras ou trabalhem por soluções mais únicas, ou um movimento do governo, né? Como aconteceram em alguns países aí da Europa, né? Que vão acomodar a questão da infraestrutura, da própria autonomia dos veículos. Aí eu estou falando da parte, né, aqui de distâncias dentro das cidades, distâncias menores, né? Quando a gente fala de caminhões, aí é um outro universo, que aí a gente pode discorrer aí sobre as outras possibilidades que vão além da eletrificação. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com a Flávia Espadafora, da KPMG. Não sai daí.
somos a reação de uma geração conectada. Uma manifestação nascida nos tradicionalismos noventistas e renascida das urgências contemporâneas. Um hub entre o que é, o que já foi e o que para sempre será. Um encontro entre o novo e o meio. A Novo Meio, mais uma vez, atualiza sua própria noção de limites e barreiras. E depois de 30 anos de história, se renova como um núcleo descentralizado de segmento. A missão é informar, entreter, abastecer e desenvolver conteúdos para múltiplas esferas de atividades. Temos a sede de criação, a competência técnica e a mercadológica, a visão ampla das possibilidades e, principalmente, o novo que pulsa em nós a cada fração de tempo. Assim, o novo se manifesta em infinitas possibilidades, em diferentes braços, saindo de um mesmo corpo. Sejam bem-vindos à NHM Novo Meio Hub de Mídia. Estamos de volta no Diálogo Automotivo com Flávia Espadafora, que é sócia-diretora líder do segmento automotivo da KPMG. Flávia, antes de partir para outro tema, eu queria fazer mais uma pergunta em relação à eletrificação da nossa frota. Me parece que hoje já existe um certo consenso de que o Brasil vai acabar partindo para a propulsão híbrida com o etanol. E isso é o que a gente tem ouvido muito no mercado. A Volkswagen anunciou no ano passado um centro de desenvolvimento de motores a combustão. A Anfávia também parece que está convicta desse caminho. E eu queria saber a sua opinião sobre essa postura das principais lideranças do setor automotivo brasileiro, considerando a globalização e a necessidade de ter um mercado integrado, tanto para exportação como para importação de componentes. Não existe o risco de um isolamento do Brasil, se boa parte do mundo partir para uma propulsão 100% elétrica, a gente ficar um pouco fechado numa propulsão híbrida. Isso pode representar, de novo, um atraso do Brasil em relação ao setor automotivo como um todo global? Essa é uma questão que ela tem gerado muita controvérsia, né? Tem muita polêmica. Eu acho que não tem... E há uma necessidade de um posicionamento para dar uma claridade para o mercado externo, como você bem colocou, né? Então, eu acho que, do ponto de vista estratégico, levando em conta a nossa matriz energética, o que a gente tem em termos de desenvolvimento local, faz sentido, sim, a gente ter e usar, né, dos recursos que a gente tem como caminhos alternativos, né, para a gente chegar no momento da eletrificação. O que eu quero dizer com isso, né? Eu acho que pelo estágio que o Brasil se encontra, né, eu acho que faz sentido a gente dar esses passos intermediários, porém, como você bem colocou, tendo muito cuidado de a gente não se isolar no que diz respeito à economia global, que está sendo muito estrita com relação à questão da eletrificação. Então, eu acho que tem aí um trabalho muito crítico, político, de a gente dar esses passos intermediários, de novo, usando o que há de melhor no Brasil, a tecnologia desenvolvida, mas sobretudo cuidando para que a gente se torne também um país, continue a ser um país relevante para a indústria global. Fazer o chaveamento, né, é uma coisa que não cabe muito, na medida em que tem várias questões, né, variáveis do ecossistema automotivo que você não consegue chavear de uma hora para outra, né? A quantidade de equipamentos, né, de insumos, né, de partes que tem no veículo a combustão é infinitamente maior do que o veículo elétrico. Então, o chaveamento da indústria, né, ela tem um impacto gigantesco em vários elos aí do ecossistema como um todo, dos fornecedores, mão de obra e assim por diante. Então, eu acho que a grande sacada aí é essa capacidade que a gente vai ter que ter como indústria, como associação e como governo, de achar esse caminho
que é um caminho que tem que ser um caminho intermediário para a gente ter esse fôlego de posicionamento, de novo, de usando o que a gente tem de melhor na nossa economia, na nossa matriz energética, mas não fechando aí a nossa capacidade de atração, né, dos países, né, das outras geografias. Um resultado que me chamou muito a atenção na pesquisa foi o referente aos fatores determinantes para a compra do veículo, na opinião dos executivos globais do setor. Apareceram lá em destaque desempenho e imagem da marca. Sim. Eu penso que se a gente pegar uma pesquisa de 25 anos atrás, desempenho e imagem da marca são fatores de fato determinantes, mas eles... Não sei se eu vou conseguir explicar direito aquilo que passa na minha cabeça, mas eles não são compatíveis com a modernidade que a gente vive hoje, né? Com o componente tecnológico que está chegando nos carros, como, por exemplo, a conectividade, a própria propulsão elétrica. Como você explica, se isso também de alguma forma te chamou a atenção, você recorrer a fatores tão, entre aspas, antigos, sim, de determinar a escolha do consumidor com tanta coisa nova que está acontecendo? Os executivos não olharam ainda com o devido olhar para esse futuro, para esses novos atrativos que estão chegando e já chegaram em muitos automóveis para apontar desempenho e imagem. Aliás, você falou no primeiro bloco sobre novos players que estão chegando no mercado, né? O número sim, de montadoras chinesas envolvidas com carro elétrico, novos players, novas marcas, portanto, com uma imagem de marca ainda não consolidada, é muito grande. Existe uma expectativa de que essas marcas acabem por invadir também a Europa, né? Levar sim. esses produtos, e também até players de hardware, de software também podem entrar no segmento automotivo a partir do carro elétrico. Então, para resumir, por que desempenho e imagem de marca continuarão sendo determinantes diante de um leque tão grande de novidades? Olha, você sabe que isso foi motivo de bastante discussão, né, em cima desses resultados. Chamou atenção também. E um dos pontos, né, quando você fala de desempenho, né, se você pensar no desempenho do veículo elétrico, ele é um desempenho bastante diferenciado, né? Não sei se os colegas que estão nos ouvindo, você teve a oportunidade de ou dirigir ou estar no banco de passageiro de um veículo elétrico, né? Ele tem uma arrancada, tem um avião, né? Então, eu acho que tem aí uma mistura, né, de desejo, né, do que hoje é grande. Pensem no respondente, né? Foi uma camada talvez mais privilegiada, né, que tenha respondido, privilegiada no sentido de talvez ter tido as experiências, né, de experimentado esses veículos elétricos, né. Esse é um caminho, tá? Não sei se explica aí toda essa diferença. Mas quando você fala em desempenho, né, a gente passou muito por essa questão do que o veículo elétrico, né, que quem já experimentou sabe da diferença, está buscando, né? Na hora de comprar é outra história, porque aí o preço é do bolso, né? Aí o bolso vai ser certamente o determinante, que não apareceu como um fator ali é que lá o preço ele sai como restritivo, né? E não como desejo de compra. Mas esse foi uma saída que a gente achou para essa questão do desempenho. A questão da marca é justamente por conta aí dos novos entrantes, né? Quando você pensa nos chineses, né? Os chineses eles estão passando por um momento, né? Que eu até dei uma entrevista recentemente, né? Sobre as montadoras chinesas, né? E eles são num momento bem diferente daquele dos 10 anos atrás, né? Por quê? Porque primeiro que a forma como eles estão entrando no Brasil é completamente diferente, muito alinhado com o consumidor, né, com o que o consumidor está buscando, né, fazendo um alinhamento do produto com o desejo do consumidor brasileiro e não da outra forma de simplesmente colocando seus produtos, né? E são marcas que elas estão buscando agora essa atratividade do consumidor brasileiro, né? Que são marcas que não são conhecidas, né? Então, na minha visão, uma mistura aí de curiosidade, né, de uma Tesla, né, de uma GWM, de outras marcas aí que estão entrando, e por isso a brand, né, a imagem, ela pega, e a questão do desempenho. Então, acho que tem uma mistura aí do desejo e daquilo que vai ser viável a compra. O setor automotivo está experimentando um momento de disrupções muito profundas
Talvez aqui no Brasil a gente esteja num passo um pouco mais inicial em relação a outros países, mas aquelas grandes tendências de veículo compartilhado, de conectividade, veículo autônomo, propulsão elétrica, enfim, algumas delas nós já discutimos aqui, elas são tidas como realmente o futuro do setor. As montadoras estão sofrendo um profundo impacto de transformação no modelo de negócios. A gente vê hoje a montadora percebendo a necessidade de, por exemplo, oferecer o carro por assinatura, que não existia no passado, porque o consumidor caminha muito mais para o uso do veículo do que para a propriedade do veículo, né? Você falou em concessionárias, em venda fechada no ambiente digital, a gente já está vendo aqui no Brasil as concessionárias diminuindo em número e em tamanho, né? Hoje o showroom é muito menor. Experiência. Exatamente. Só experiência. Quais são as tendências mais disruptivas que você enxerga para o Brasil e que impacto essas tendências terão no nosso dia a dia e na organização das empresas? Tá. A questão do compartilhado do veículo por assinatura é uma realidade, né? Uma das pesquisas que nós fizemos em 2019, local, ela já apontava isso, né? A que lançamos no início do ano passado, né? Ela mostrou uma ascensão da vontade do consumidor de ter esses modelos, mas ela não cresceu na velocidade que a gente imaginava, né? E isso passa pela equação financeira, né? Então, se por um lado, né, eu acho que tem essa questão de acomodar comportamentos, né? Então, na medida, você tem vários modelos, mas na medida que você acomoda o teu comportamento a um contrato de tempo determinado, você tem vários perfis de Flávia comprando para o final de semana, para o dia a dia, enfim, você consegue acomodar. Mas quando você coloca na equação financeira, ela não estava ficando muito de pé. Então, isso explica o fato de não ter acelerado da medida em que a gente imaginou. Mas ela vem se consolidando, né? Então, você vê, principalmente, as montadoras, elas foram por esse caminho, elas precisavam se posicionar. Tanto as de veículos leves quanto caminhões também, né, seguiram no mesmo caminho. E as locadoras, né, que mudaram seu modelo para justamente atenderem a essa parcela, né, esse novo consumidor ávido por uma mobilidade diferente, é o deslocamento, né, ir de A a B. Então, acho que ela não chega a ser disruptiva porque ela já está aí, ela fala de mobilidade, né? Então, ela não fala tanto de produção de veículos que indiretamente afeta. Se você for ver os indicadores do ano passado, né, grande parte do que foi produzido foi vendido para locadoras, né, que de alguma maneira, né, endereça essa questão aí da nova forma de aquisição, né, de compra do serviço, né? Um outro tema que também é bastante latente é a questão do infotainment, né, no linguajar americano. Me desculpem aqui o americano, o inglês, mas é o entretenimento dentro do carro que ele passa a estar mais acessível, né? A gente tinha ele cada vez mais acessível. O que eu quero dizer com isso, né? Antes estava muito direcionado aos veículos premium e hoje você tem, né, a tecnologia disponível, né, para quase todos os veículos, né? Então, isso dá ao consumidor, né, a oportunidade de experimentar, né, para o seu lazer ou para novos modelos de negócios, que é uma evolução do que a gente está falando no mercado, né? O que a montadora pode colocar na mão ali do consumidor. Bom, tem um assunto importantíssimo que a pesquisa também traz, que é a guarda dos dados gerados pelo veículo. A gente sabe que hoje os dados são o maior valor. Antigamente falava-se no petróleo, hoje o petróleo são os dados. Os carros, antes da conectividade, eles também geravam informações que ficavam armazenadas no próprio sistema eletrônico do veículo e eram informações referentes ao funcionamento do carro que a gente conseguia acessar por meio do conector OBD2, que trazia essas informações para que, e eu estou falando agora na esfera da reparação da manutenção veicular, para que esses dados fossem interpretados, esses códigos de falhas, de forma que o mecânico pudesse realizar os procedimentos de reparação. O carro conectado ele atua de uma maneira diferente. Esses dados vão para a nuvem, né, de propriedade das montadoras,
E não são mais dados apenas informações técnicas referentes à manutenção do veículo. A gente sabe lá, a gente não, eu não tenho acesso, mas a montadora sabe lá qual é o trajeto que o motorista faz, né? Onde ele para, na padaria, até o peso dele é possível calcular, porque ele entra e sai do carro. Então, são dados muito mais valiosos do que aqueles restritamente técnicos que existiam anteriormente. A pesquisa perguntou onde esses dados devem ser guardados e a maioria respondeu montadora, mas existe também uma parcela ali que respondeu concessionária, porém isso no fundo está no mesmo quintal, né? E o mercado de reposição, o mercado de manutenção veicular está desenvolvendo um movimento que se chama Right to Repair, que é o direito à reparação, caminha na Europa, caminha nos Estados Unidos, chegou no Brasil também, que é justamente a necessidade de acessar essas nuvens para poder ter informações necessárias para realizar o reparo, uma vez que esses dados não estão mais armazenados no veículo. Como você enxerga esse conflito de interesses, essa tremenda confusão que se encaminha? Qual é a leitura que dá para fazer a partir da pesquisa? Pelo que a gente viu lá, a montadora quer o dado para ela. A montadora quer o dado para ela e o consumidor, ele responde que ele acha que tá seguro. Está em boas mãos. Está em boas mãos, né? E a priori está, né, em boas mãos, né? Porque ele está confiando, ele comprou o veículo, ele está confiando que aquela marca, aquela brand, né, que você comentou que você é da pesquisa, é a marca de confiança dele, né? Então, ele, né, de certo modo, está ali sossegado que o dado vai estar bem cuidado, né? Agora, no minuto seguinte, ele não foi perguntado. Então, acho que se a gente fizer essa pergunta, Cláudio, numa situação em que você vai ter que abrir as informações para fazer um descortinamento ali do que vai ser necessário, né, usar aquela informação para um outro propósito, talvez a resposta não seja a mesma, né? Porque o dado é do consumidor. Né? Então, até porque o consumidor não sabe que ao comprar um carro conectado desses, ele está amarrando a manutenção na concessionária, se a oficina não tiver acesso aos dados, né? Ele não está informado sobre isso. Então assim, acho que assim, teria que ser colocado muito mais luz, vai ter que ser colocado muito mais luz, porque na discussão, porque daí o consumidor ele vai querer ter voz ativa, né? Na decisão daquele dado dele, se ele vai poder ser aberto ou não e para qual fim, porque no final do dia é isso que acontece. Muito bem. Flávia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi um grande prazer recebê-la e assuntos sempre muito interessantes, porque as tendências são muito disruptivas e o mercado quer saber o que vem pela frente. Né? Obrigada a vocês pelo convite, um prazer o bate-papo. Muito bem, foi nossa conversa com Flávia Spadafora, sócia-diretora líder do segmento automotivo da KPMG. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para acompanhar a programação da ATV, porque tem novidade todos os dias, e acompanhe o próximo Diálogo Automotivo. A gente espera por você. Até lá.